Aleluia. Nosso assunto hoje é outro, que é semelhante, porque todas as coisas estão conectadas. E hoje é cedo, ó, tudo muito rápido. Eu quero lhe falar nessa noite 5 coisas antes de tomarmos o ceia. Hoje é uma ceia do rei. As crianças subiram, foi? Hã? Sim. Não tem um tema não, o título é esse. 5 coisas para dizer a você hoje. A primeira é que Jesus não fundou uma religião. Isso todo mundo sabe. Mas as pessoas que declaram isso se esquecem do que Jesus fundou. Muita gente no Brasil, nas redes sociais, para mim, eu tenho muita coisa contra essa turma. Deus me perdoe, não são meus irmãos. Mas às vezes a gente tem um pouco de... A gente não pode falar. Essa turma toda, e às vezes você também repete essas palavras, porque essa turma é bem conhecida, gente famosa, importante, bonitinha, e normalmente dizem assim: Jesus não fundou uma religião, eu não gosto de religião, eu não sou uma pessoa religiosa. Mas param por aí, criticam tudo, criticam a igreja, falam mal de tudo, criticam os pastores, bispos e apóstolos. Então são os piores para essa turma. Apóstolo e bispo são os piores. Mas esta frase é correta, mas ela não encerra aí. Jesus, e é bom que agora está gravado, Jesus não fundou uma religião. É correto, mas só esqueceram de dizer que Jesus fundou uma igreja. Aleluia. E essa turma não gosta de igreja. Gostam de igreja para tirar dela a influência e o poder e o dinheiro e o recurso, mas não gostam de estar na igreja. Querem o dinheiro da igreja, mas não querem estar na igreja. Querem porque são gospel. São gospel. Querem tirar o dinheiro, vender seus produtos, mas estar na igreja para servir a igreja não querem. E dizem: Jesus não fundou uma religião. Palmas para você. Mas Jesus fundou uma igreja. Aleluia. Ele não fundou uma religião, mas ele fundou uma igreja. Mateus 16, de 13 a 19. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que sou eu, filho do homem? E eles responderam: uns dizem que és João Batista. Não lembra isso aí? Mateus 16, Bíblias e aplicativos abertos. A partir do versículo 13, estou lendo o versículo 14. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, versículo 15: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, Jonas,
filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso. Diga, revelação. Revelação. O que Pedro recebeu foi uma revelação. Isto é, que nós precisamos lembrar a vida toda. Pedro recebeu uma revelação do Pai. E é por causa desta revelação que vem a seguir. Não foi carne nem sangue que revelaram isto a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que você é uma pedra pequena, Pedro, uma pequenininha pedra, uma pedrinha, um Petros, uma pequena pedra. Digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta Petra, sobre esta rocha, sobre esta grande pedra, sobre esta revelação que você recebeu do Pai. A pedra é a revelação, a pedra não é Pedro. Nunca poderia ser, porque a igreja de Jesus Cristo não é fundada sobre um homem. A igreja de Jesus Cristo é fundada sobre uma revelação, sobre uma revelação. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja, levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Poder, autoridade da igreja. Ah, mas aqui está falando de Pedro. Não, mais à frente depois ele vai falar: ou 2 de vós concordar na terra, o que 2 de vós desligar na terra. Portanto, não era apenas uma autoridade para Pedro, era autoridade para todos os discípulos, para toda a igreja. 2 não era apenas 2 discípulos, 2 era qualquer um do reino de Deus, da igreja de Deus. 2 pessoas concordam, ligam, 2 pessoas concordam, desligam, e Deus ratifica. Mas olha, Jesus não fundou uma religião, Jesus fundou uma igreja. E eu edificarei a minha igreja sobre esta revelação, e as portas do inferno não prevalecerão. Preciso te lembrar disso. A segunda coisa que eu preciso te falar nessa noite é que Jesus não estabeleceu uma democracia. Jesus veio trazer um reino. Jesus não estabeleceu uma democracia. Jesus veio trazer um reino. Aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, João Batista, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Lucas capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Amém. Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus não pregou socialismo, Jesus não pregou comunismo e tampouco uma democracia. O que Jesus veio trazer é o reino. Sobre isso temos muito que falar até o fim do ano, mas nós teremos paciência para aprender. Reino. Diga: eu não estou em uma democracia celestial.
Diga, eu estou no reino. Diga, eu estou num reino. Você é de Cristo, você está no reino. Você é cidadão do país. Se nosso país fosse comunista, nós seríamos de um país comunista. Se o nosso país fosse um país socialista, nós seríamos de um país socialista. Cidadão de um país socialista. Somos uma quase democracia, somos cidadãos, porque a nossa democracia é fraca, não é democracia de verdade. Nós somos quase uma democracia, somos cidadãos de quase uma democracia. Mas ainda que sejamos cidadãos naturais de um país, quando entregamos nossa vida a Cristo e Ele nos recebeu, nós passamos a ser habitantes e cidadãos de um reino, súditos de um reino. Amém? A terceira coisa que quero lhe dizer nessa noite é que o Evangelho, para além do que você imagina, o Evangelho é uma mensagem do reino de Deus. Não é só uma mensagem de salvação. Ah, você salva, não é só isso. Ah, não, para ser liberto, não é só isso. Não, é para ter a vida eterna e alcançar o céu. Não é só isso. O Evangelho é uma mensagem do reino de Deus. Isso é muito importante. Mateus, no capítulo 10, no versículo 7, Jesus, quando ordena os 70 e depois os 12, é a mesma coisa, o processo é o mesmo. Primeiro um número maior, depois um número menor, porque uma parte da turma abandonou no que eu ministrei hoje de manhã, em João 6, na Escola Bíblica Discipular. Se você não assistiu, por gentileza, assista antes de dormir. A Escola Bíblica Discipular, entre no Facebook da comunidade e assista a aula desta manhã. Está conectado com o que está falando aqui hoje à noite. Os 70, os primeiros foram 70, mas após a mensagem de João 6, a mensagem da ceia, proclamando algo que viria ainda, que eles não entenderam, a mensagem foi chocante, foi assustadora. A maior parte, 58 deles abandonaram Jesus e ficaram apenas os 12. Você precisa ir, depois ele manda de novo os 12. Mateus 10, versículo 7. Enquanto ele diz que é para eles ir pregar e fazer o que tem que fazer, ressuscitar mortos, curar enfermos, ressuscitar mortos, tudo que tem que fazer, libertar, etc e tal, ele dá um item no versículo 7. E no versículo 7 diz: pelo caminho, quando vocês estiverem indo, preguem que está próximo o reino dos céus. O Evangelho é uma mensagem do reino de Deus. Amém? Amém. Mateus versículo 24, Mateus capítulo 24, o versículo 10 até o versículo 14, quando Jesus vai falar do futuro, olha o que Jesus fala sobre a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem do reino. Jesus está falando de coisas que ainda não aconteceram. Em 2000 anos, isso ainda não aconteceu. Mateus 24, de 10 a 14, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso não precisa nem ser numa época futura, já está acontecendo hoje, né? Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Começou a acontecer recentemente, mas muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Queridos, os falsos profetas aqui têm efetividade no que fazem, eles enganam mesmo, as pessoas são enganadas por eles mesmo. Muitos serão enganados, levantarão e enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, dependendo da versão, o amor se esfriará, na versão que estou usando, de quase todos. Já começou a acontecer, já não. Até dos crentes, se brincar, o amor já esfriou. De quase todos. Não apenas isso. Aquele, porém, versículo 13, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mas olha o interessante, ele falou salvo aqui. A salvação é para quem permanecer firme até o fim.
E aí no versículo 14 diz: e será pregado este evangelho do reino. O evangelho do reino. O evangelho é uma mensagem do reino de Deus entre os homens. Amém. Do domínio de Deus sobre os homens. Do controle da vontade de Deus sobre a mente dos homens. Reino, este evangelho. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Isso ainda não aconteceu, mas já está próximo. Para testemunho a todas as nações. Isso ainda não aconteceu. E então virá o fim. Obviamente, quando a gente está lendo Mateus 24, a gente sabe que ainda tem Mateus 25. Jesus profetizando sobre o que vai vir. Então, este ponto aqui significa que será o fim de um determinado momento, de um determinado período. A maioria dos eruditos, dos estudiosos, daqueles que recebem a revelação por estudar a palavra, entende que será o fim da era da igreja na terra. Será o fim do momento da graça, como opera hoje. Será o fim da presença da igreja, como conhecemos na terra. E aí vem os outros eventos. A maioria crê assim, 99% crê que encerra o fim. É o tempo, o fim aqui é o período da presença da igreja. Do sobrenatural agindo na igreja, da igreja verdadeira de Cristo na terra. Esse é o fim que acontece, porque logo após isso Jesus começa a dizer uma série de outras coisas, mas nós precisamos falar sobre isso. A quarta coisa que quero falar para você nessa noite, antes de tomarmos a ceia, é que num tempo futuro próximo, nós iremos compreender que um reino nos padrões divinos, não um padrão humano. Pela história humana, até os nossos dias, ainda existem reis e rainhas. Mas os reinados humanos são um fracasso. Não é o melhor dos mundos. Tem corrupção, tem abuso, tem isso, tem aquilo, nas monarquias. Mas na democracia também tem. Sim ou não? Já visto, nós vivemos um país onde todo mundo que está lá fora diz que nosso país é corrupto. Então, mesmo em democracias, há também a mesma coisa. O problema não é o sistema do governo em si. O problema são as pessoas caídas. O problema é o ser humano não convertido. O problema não é o sistema de governo. O problema é quem controla o sistema, que são os seres humanos caídos. Esse é o problema, a iniquidade que está em nós, seres humanos. Mas nós, no futuro próximo, iremos compreender que um reino, uma monarquia ou um reino, nos padrões de Deus, é o melhor sistema de governo que existe. Amém. Isso o senhor está mudando tudo. Por que o senhor crê nisso? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim, falando para Timóteo, que ele está pedindo algo, solicitando algo, ou exigindo algo de Timóteo, como seu filho espiritual, como seu filho na fé, seu filho espiritual. Alguns vão dizer assim, não tem esse negócio de pai espiritual, mãe espiritual, tem negócio de pai na fé e mãe na fé. A Bíblia não diz pai na fé e mãe na fé. Paulo vai dizer assim, Timóteo, meu verdadeiro filho. Paulo não diz assim, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé espiritual. Não existe isso. Não existe isso na Bíblia. Paulo vai dizer, Timóteo, meu verdadeiro filho. Paulo vai dizer a Tito, meu verdadeiro filho. Ele tem aquela pessoa como um filho real dele, a paternidade sobre aquela pessoa. Claro que é porque ele ganhou para Cristo, porque ele está treinando, porque ele está preparando. Não é um filho mesmo. Claro que não é uma paternidade biológica,
mas essa paternidade espiritual, no sentido de um pastor sobre a ovelha de Deus, de um pastor que cuida de um filho espiritual de Deus, essa paternidade é real. Então Paulo está pedindo a Timóteo, diante de Deus, 2 Timóteo 4, 1 e 2, diante de Deus e de Cristo Jesus, olha o que Paulo diz, que há de julgar vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. No futuro próximo, nós vamos ver que o que Deus vai estabelecer aqui não é uma democracia, não é uma utopia, não é um socialismo, não é um comunismo, não é uma ditadura, não é nada disso. No futuro próximo, o que Deus vai estabelecer aqui, real, concreto, diante dos nossos olhos, pela manifestação de Jesus Cristo, pelo retorno de Jesus Cristo, é o reino, é uma monarquia. Amém? Leia o texto. Pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insta que seja próximo, oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, e por aí vai. Olha, eu te exorto, eu conjuro, eu te exorto diante de Deus e de Jesus Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos de duas maneiras, pela vinda dele e pela manifestação do reino dele aqui. O reino tanto é algo presente hoje, como é também uma promessa do futuro. Mas há um outro texto, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 19, que diz assim, Apocalipse 11, 15 a 19, o sétimo anjo tocou a trombeta. Apocalipse 11, 15 a 19, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, que são os crentes, né, os fiéis, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então, nesse momento, eu quis usar isso aqui, embora não precisava, mas eu quis ir até esse versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Isso não aconteceu ainda, isso ainda vai acontecer, mas está dizendo que abre lá, versículo 19 de Apocalipse 11, vai se abrir um dia o santuário de Deus que se acha no céu, porque o que Moisés fez aqui foi apenas a figura do que ele viu que existe lá, mas lá existe o mesmo santuário, o original. Abriu-se e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Moisés fez a arca como ele viu que uma arca existe no céu. A arca da aliança não está lá. Amém? A arca da aliança original está lá. Pode brincar com o que for. Está judaizando a igreja, está colocando negócio dentro da arca na igreja, essas bobagens. Aí vem Apocalipse, sabe o que vai acontecer no futuro e diz, quando abrir a porta do santuário, você vai ver a arca da aliança lá. E aí, Deus está, João, na graça, está judaizando os crentes? Está trazendo o judaísmo? Claro que não. Está falando das realidades espirituais. Abriu-se a arca no seu santuário, e sobre ele vieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Quando bate, mas Deus quando abre, né? Há sinais por todas as partes. Mas o texto de Apocalipse diz, o reino, ao soar da última trombeta, quando isso ocorrer, os reinos e o reino do mundo, que ainda não há um reino no mundo, o reino do mundo passará a ser nosso Deus e do seu Deus. Por último, quinto lugar, deixe-me dizer uma coisa a você.
Jesus Cristo é um rei. Não é um presidente. Jesus Cristo não é um ditador. Jesus Cristo não é um parlamentarista. Jesus Cristo não é um primeiro-ministro. Jesus Cristo é um rei. Diga, Jesus é um rei. Diga, Jesus é um rei. Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 1 ao 16. Vamos encerrar com esse texto. Apocalipse 19, a partir do versículo 1. Vamos encerrar com esse texto. Depois dessas coisas, ouvi no céu, Apocalipse 19, versículo 1. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que rompia a terra com a sua prostituição. A Babilônia, a grande Babilônia, o sistema maligno, né? E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz de como muitas águas e de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus, aquilo que falamos sobre Jesus, é o espírito, uma tendência, é uma maneira de viver, é um estilo de vida. Esse estilo de vida é o estilo profético, é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, versículo 11, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em seus cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Céus. Jesus é Rei. Jesus é um rei. Um rei tem um reino.
Um rei é um monarca. Um rei é governante absoluto por direito de nascença. Um rei não tem um reino, não tem uma constituição, porque o rei é a própria constituição. A sua palavra é autoridade. Por isso ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Jesus virá estabelecer um reino porque ele é um rei. E o reino de Deus já está aqui entre nós. Nós somos súditos do reino de Deus. Somos embaixadores, não embaixadores normais. Somos arautos, proclamadores de um reino, de um domínio. Nós não estamos aqui simplesmente para convencer as pessoas que o caminho de Deus é o melhor. Nós estamos aqui também para dizer que cada um deve se submeter à vontade absoluta deste Deus que é rei. Essa noite iniciamos o entendimento sobre o reino. E eu lhe convido a participarmos da ceia do reino de Deus. Nosso rei está aqui. Amém? Nosso rei está presente. Ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quantas vezes na adoração nós dizemos que Jesus é rei? Pouquíssimas vezes. Quantas vezes no louvor e na adoração proclamamos a sua soberania de rei, seu domínio como rei? Eu gosto daquele salmo que diz: levantai, ó portas eternas, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É por isso que desde o início em nossa comunidade nunca tivemos cadeiras no altar, porque eu sempre tive entendimento que o único que se assenta aqui é o Rei. Podemos pôr instrumentos, não tem problema, mas nós sempre evitamos, para ter a mentalidade de que o altar pertence ao Rei